Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 9 de maio de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Nosso Lar. Pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje nós iremos adentrar no capítulo 48, intitulado Culto Familiar. Nós vamos solicitar para a Mita fazer a nossa prece e ela mesma irá fazer a recapitulação do nosso estudo. Senhor Jesus, obrigada por este clima fraterno e de alegria, onde nós nos reunimos para estudar esses ensinamentos e essas lições sobre o mundo espiritual que André Luiz e Chico Xavier se dispuseram a nos dar. Obrigado por esses ensinamentos, ajuda-nos a compreendê-los, colocá-los na nossa vida diária, para que possamos melhorar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, para que possamos chegar até Ti mais rápido, há quantos anos, há quantos séculos protelamos. Ajuda-nos, Jesus, com Teu amor, com Teu amparo, com as Tuas bênçãos, que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos a Laura, que estava meio desanimadinha, não queria encarnar, mas o Genésio, o ministro Genésio, deu um bom ânimo para ela, disse que a Terra era uma escola, que ela ia ajudar muitas pessoas, e que ela precisava cultivar a esperança e a confiança no Senhor. Aí ela se animou e disse que ia cultivar a esperança, a confiança no Senhor e em todos os amigos que ela deixou em nosso lar, porque ela tinha muitos amigos em nosso lar e muitas horas de serviço a seu favor. Então vamos lá, vamos dar continuidade nessa família. Culto familiar, capítulo 48. Talvez que a praticantes do Espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci em casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. Pensei, olha, aos espíritos que estavam acostumados a ver os efeitos, as materializações, talvez não ia se surpreender, mas para o André, que nunca tinha visto, ele ficou muito surpreso. Na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era a mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis. Simples, mas eram confortáveis e eram poltronas. 12 a 12 diante do estrado. O estrado é o palcozinho montado. Não me pergunta por que 12, não me faz pergunta difícil. 12 a 12 diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. A distância de 4 metros, aproximadamente, havia um grande globo cristalino da altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho. Comparação agora, idêntica aos nossos alto-falantes. Existe um globo prateado, cristalino, aproximadamente de 2 metros de altura. Ele está ali a aproximadamente 4 metros de distância deles. Na parte inferior dele tem pequenos fios, como se fossem pequenos fios ligados a um aparelho que lembra uma caixa de som. Numerosas indagações me bailavam no cérebro. Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado.
mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Eram 3 grupos, todos eles conversas fraternas. Achando-me ao lado de Nicolas. Quem era Nicolas? Antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísias. Ousei perguntar alguma coisa. O companheiro não se fez rogado e esclareceu. Estamos prontos. Contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Olha que interessante. Então, o senhor Ricardo, que é o esposo da dona Laura, já reencarnou. Está no mundo físico, mas ele está ainda no processo da infância. Nós sabemos que a reencarnação se completa aos 7 anos de idade. Se por um acaso ele estivesse na vida intrauterina, ele não teria como se comunicar, a não ser que ele fosse um espírito superior. Porque no processo da vida intrauterina, o espírito está em estado de perturbação. No estado de perturbação total. Como se ele tivesse morto, né? Morreu ali. Fica naquele processo de perturbação. Então, não há como se comunicar. Ah, tia, mas lá no meu centro espírita, o bebê que estava no processo da reencarnação de fulana se comunicou. Ou o médium fantasiou, ou o médium inventou, ou era um espírito brincalhão. Mas é impossível. Tia, da onde a senhora tirou essa informação? Livro dos Médiuns, capítulo que fala sobre as evocações, tá bom? Então a gente tem que estudar para poder entender o que é verdade e o que é falso. Então aqui nesse caso ele já nasceu, ele já está no estado de infância e ele vai se comunicar. Então ele diz assim, olha, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre, não lhe será difícil desprender-se. Por quê? Porque ele ainda está no processo da reencarnação. E não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Indagou André Luiz. Mas virá ele até aqui? Revidou o interlocutor. Como não? Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra. Como os pombos-correios, que vivem por vezes longo tempo de serviço entre 2 regiões, espíritos há que vivem por lá entre 2 mundos. Então vamos lá. Ele diz, mas virá ele até aqui? Porque lembra que o André começou esse capítulo dizendo, olha, se eu fosse espírita, talvez eu não me surpreendesse tanto. Mas eu me surpreendi muito com o que aconteceu. Então o André está meio surpreendido. Poxa, mas ele já nasceu na Terra, ele vai voltar aqui. Então ele diz, mas virá ele até aqui? Ele diz, como não? Nem todos os encarnados se agrilhou. Esse agrilhoar é o quê? Ao solo da Terra. Aí ele faz uma comparação, como os pombos-correios que vivem, por vezes, longo tempo de serviço entre 2 regiões. Espíritos existem espíritos que vivem por lá entre 2 mundos. Agora, se a gente for colocar isso numa balança, a gente vai ver com certeza que não é um número muito grande. E, indicando o aparelho à nossa frente, informou. Ali está a câmara, que nos apresentará. Câmara aí na condição de recinto, perguntou André Luiz, curioso. Por que o globo cristalino não poderia manifestar-se sem ele? Disse Nicolas atenciosamente. É preciso lembrar que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Ficou claro o motivo do globo? Porque o André disse assim, mas para que esse globo? Para proteger o esposo da dona Laura.
Porque lembra aí, são 36 pessoas e eles estão conversando, a conversa é fraterna. Mas ele diz assim, olha, é preciso lembrar que a nossa emotividade, então tá ali a dona Laura, vai estar ali o filho, Lísia, as meninas, ao ver o papai vai sentir o quê? Emoção. E você acha que a nossa emoção é algo que fica contido ou é algo que irradia? Irradia. Então era uma forma de proteger o papai, para que ele, de certa forma, não fosse invadido também por aquela emoção. Gente, você já percebeu? Você às vezes vai a um velório, você tá bem, quando chega lá você desaba. Por quê? Você passa a ter contato com a emoção das pessoas que estão ali. E às vezes você nem tem tanto assim para a pessoa que passou pelo processo da desencarnação. Mas ao chegar ali, você entra em contato com as emoções de cada um. Então pensa nisso. Quando eu falo em sentimento, em emoção, isso não fica contido, eu irradio. Então aqui as meninas, a esposa e o filho, ao ver o pai, não tem como conter as emoções. E aí o globo é justamente para protegê-lo. Nesse instante, foi Lísia chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Verifiquei no relógio de parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Notando-me o olhar interrogativo, disse Nicolas em voz baixa. Somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo, lá na terra. Naturalmente, a casa descansa, os pais dormem e ele, na nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Já está ali, né, emancipado. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimento. Então vamos unir aqui os nossos pensamentos e os nossos ideais. Nós estamos aqui com um propósito, então vamos pensar todos nós juntinhos. A gente esquece que pensamento é vida, que pensamento atua, que pensamento colabora ou pensamento destrói. É por isso que é importante um grupo de afinidade. É por isso que é muito desgastante você estar no grupo que as pessoas pensam o contrário, que torcem o contrário. Não flui o trabalho. Para que o trabalho possa fluir, é necessário que você esteja numa equipe juntos, afinados, todos vibrando pelo mesmo ideal. Isso aqui que nós estamos lendo não é apenas para o mundo espiritual, é também para o mundo material. É aquilo que a gente diz, nossa, flui o trabalho da gente. Flui, sabe por quê? Porque vocês estão unidos no mesmo ideal. Quando não estão, não flui. Nada vai para frente. E é muito desagradável estar presente nesse grupo. Então, a homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Fez-se grande quietude, e Clarencio disse comovedora e singela prece. Em seguida, Lísia se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Disse: Irmãos, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Observei, então, com surpresa, que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonavam o estrado, tomando posição junto dos instrumentos musicais. Judite, Yolanda e Lísias se encarregaram, respectivamente, do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Teresa e Heloísa,
que integravam o gracioso coro familiar. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia, e a música elevou-se, cariciosa e divina, semelhante a gorjeio celeste. Sentia-me arrebatado a esferas sublimes do pensamento, quando vozes argentinas embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção, composta por eles mesmos. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos de vida que se estendem para além da morte. Vocabulário é de humano, não é de espíritos. A linguagem dos espíritos é pensamento. É por isso que o André falou assim, olha, muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas. Então ele vai tentar aqui pegar essas estrofes que estão acima do nosso vocabulário humano e vai tentar trazer para a gente. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam, na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento. Não te dou o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguarda o porvir risonho, espera por nós que um dia voltaremos à alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura, das fontes de nosso lar. Nossa casa não te ouvida, o sacrifício, a bondade, a sublime claridade de tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. Lindo, né, gente? E eles que escreveram esse poema, essa canção, convidando o Pai ao retorno. As derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitosa acinzentada, apresentando, logo em seguida, a figura simpática de um homem na idade madura. Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações. Enquanto nós não alcançarmos o ponto da evolução, nós estaremos nesse processo da saudade, da dor e da separação. Quando nós chegarmos ao ponto de não mais necessitarmos reencarnar, aí não haverá mais morte. Aí é o que diz nosso Senhor Jesus, farás parte da eternidade. Então as nossas lições serão outras. As nossas lições ainda são lições volvidas para a matéria, com a matéria. Lições tão primárias, tão infantis. Nós ainda não estamos sendo convidados a lições espirituais. São lições ainda de aprender a superar, a administrar o que nós chamamos de matéria. Aprendermos coisas tão simples. Não faça mal a ninguém. Compartilha teu lanche. Não retribua o mal
faça só o bem. Só isso. Né? E a gente se embanana todo, com coisa tão básica e tão simples. As derradeiras, então, notas da bela composição, notei que o globo se cobria. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial, que ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente. Eu me recordo quando a gente olhava para os bebês, eu que tive muitos irmãozinhos, que nós somos 9, agora somos 8, as criancinhas tinham aquele período que ela chorava e sorria. Vocês lembram? As crianças de hoje fazem isso, gente. Eu nem sei se fazem, mas antigamente as crianças faziam, não era, Carlinha? E a mamãe, eu perguntava, mamãe, por que ela está fazendo isso? Minha filha, é porque o anjo diz assim. Aí a mamãe contava, o anjo dizia, sua mãe vai morrer. Aí a criança chora. Aí vem um outro anjo e diz, não, sua mãe não vai morrer. Aí a criança sorri. A explicação que mamãe dava pra gente. Mas por que aquele sentimento? Por que aquela expressão de choro e de sorriso, né? Ao mesmo tempo eu fico a pensar na condição do senhor Ricardo. O corpinho ficou lá, dormindo, né? Adormecido. E ele, espírito, se libertou temporariamente e recobrou a sua condição de Ricardo. Então isso aqui já é algo excepcional. Por quê? Porque nós precisamos dormir um sono profundo do esquecimento. Porque o nosso passado quase sempre nos perturba. Não é o caso do seu Ricardo. Foi pai, cumpriu a sua missão. Pode ver que ele foi para o mundo espiritual, trabalhou e trabalhou muito. Ele que iniciou a construção dessa casa. Construção, quando a gente fala, é o trabalho do bônus hora. Depois Dona Laura continuou e os filhos também. Ele retornou e já está aguardando o retorno da Dona Laura. Então você observa que é um espírito que cumpre as leis divinas, que faz o bem, que segue o bem. Daí esse merecimento desse momento aqui. Quantas vezes a gente tem determinadas atitudes que a gente diz assim, se eu tivesse uma borracha eu queria apagar porque eu queria esquecer, porque dói lembrar. Então, esse processo da reencarnação, muitos espíritos imploram a reencarnação porque eles necessitam do esquecimento temporário para aliviar a própria consciência. Então, não é o caso do seu Ricardo. E aí, vamos ver agora a fala do senhor Ricardo. Ó meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala, temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes, recebemos o pão espiritual da vida e é, ainda aqui, que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz! Lembrando que eles faziam o culto do Evangelho no lar. E aí, essa é a grande alegria que nós temos de todos os domingos, às 20 horas, porque eu fazia o Evangelho sozinha no meu quarto. Eu sou a única espírita em casa. Então, e a gente respeita. A mamãe faz as orações dela lá na igreja, né? Acompanha. A minha irmã Vivi também faz. Então, eu sempre acabei fazendo ali sozinha. E hoje, nós temos a alegria de sermos uma família de 240 irmãos, 250, 260 às vezes, naquele exato momento. Isso, eu estou falando de pessoas que estão assistindo online, mas cada um que está assistindo, às vezes tem 2, 3 ou 4 pessoas dentro da sala, porque fazem em família. Fora o grupo que está fazendo pela Rádio Espírita do Paraná, que às vezes nós temos mais de 600 pessoas ouvindo. Então soma tudo isso daí e todos nós reunidos, realizando o culto do Evangelho no lar. E os que vêm depois também. Ainda tem aqueles que assistem depois. Mas eu falo assim em particular naquele momento, sabe? Aquela união, aquela junção, todos em um só pensamento. Então, quantos lares
Jesus atinge de uma vez só, imediatamente no culto do Evangelho no lar. Quantas assistências espirituais são realizadas? Então aqui ele diz, eu muito me alegro, porque nós já reunimos muito para falarmos de Jesus. É lindo isso que ele diz, olha, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Aí ele lembra, nesta sala temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Porque quando a gente se une para estudar o Espiritismo, estudar o Evangelho, nós estamos juntos fazendo o caminho das esferas superiores. Porque são estudos que nos indicam a caminhos superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida. E é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Aí ele diz, como são felizes. A senhora Laura chorava discretamente. Lísia e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente, todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo-a proclamar carinhosamente: Pai querido, diga o que precisa de nós, esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Observei, então, que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou: Sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde, virão vocês igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre? Todos chorávamos, enternecidos. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados, ouvi Ricardo exclamando quase a despedida: Ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo da minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra. Ontem nós falamos no Evangelho, porque se tem algo que prejudica muito a evolução de um espírito, é as facilidades. Porque a dificuldade, ela nos ensina a ser forte, ela nos ensina a conquistar, ela nos ensina a valorizar, ela nos ensina a viver com um pouco. As facilidades não. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que, em seguida, voltou ao aspecto normal. O ministro Clarencio orou com sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. Dirigi-me ao estrado, ali ao tablado, para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento. Quando alguém me atalhou os passos quase junto à dona da casa, que se ocupava a atender às numerosas felicitações dos amigos presentes. Era Clarencio, que me falou em tom amável: André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar sua família. Ela vai visitar a família que ela vai reencarnar.
há muitos e muitos anos atrás, eu fiz um diálogo fraterno com uma avó que não era espírita e não conhecia absolutamente nada, mas ela tinha uma netinha que era um pouco estranha. E ela veio por conta dessa netinha. Ela disse: a minha neta conta umas histórias que eu não consigo entender. Ela conta assim, 5 anos de idade, que antes dela entrar na barriga da mãe dela, ela entrou por aquela janela, ela aponta a janela lá de casa. Ela entrou pela janela voando com 2 anjos. E aqueles 2 anjos falavam assim: olha, essa aqui vai ser a sua casa que você vai nascer. Essa aqui vai ser sua avó, seu avô, essa sua mãe. E eu ouvindo tudo aquilo, né? É legal o espírita ouvir isso de pessoas que nunca estudaram espiritismo. E você vai viver aqui nessa casa. Eles são os teus familiares. E aí, vovó, eu saía de novo pela janela e voltava para o céu, até eu entrar na barriga da mamãe. Eu vim várias vezes aqui, eu já lhe conhecia. Então, ela queria entender o que era isso que estava acontecendo com a netinha dela. E aqui a gente vê a dona Laura realizando já a visita do futuro lá. Isso aqui é uma programação. Volto a falar. Todas as reencarnações são programadas? Não. Volto a repetir. Você foi pro Forrobodó à noite. Pegou um rapazinho lá. A menina estava ovulando. Não usaram o preservativo. Engravidou. Você quer me dizer que isso foi programado pela misericórdia divina? Não. Engravidou porque está subordinado a uma lei natural. Quem vai reencarnar? Os espíritos próximos. Pronto, resolveu. O papai organiza assim. São os grupos de afinidade que estão ali próximos. Ainda assim é um bem, porque o papai pega, inclusive as nossas lezeira-baré, para transformar em algo moral. Porque é necessário reencarnar. Não podia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou. Mas lembrei instintivamente o serviço das câmaras. Poxa, eu vou para lá conhecer, mas quem vai ficar trabalhando nas câmaras? Afinal de contas, são poucos trabalhadores e muito trabalho. Olha só já a lucidez do André. Adivinhando-me, porém, o pensamento. Por que adivinhando-me o pensamento? Porque como que os espíritos se comunicam? O generoso ministro voltou a dizer: você tem regular quantidade de horas de trabalho, extraordinário a seu favor. Não será difícil a Genésio conceder-lhe 1 semana de ausência, depois do 1º ano de cooperação ativa. Hashtag fica a dica. Trabalhe 1 ano intensamente no mundo espiritual. Gente, por favor, chega no mundo espiritual, aprende com o André Luiz. Não vai ter chilique, por misericórdia. Eu quero ver meu pai, eu quero ver minha mãe, eu quero ver meu marido, eu quero ver meus filhos. Não pede para ver nada, porque tá todo mundo muito bem, obrigada. Tá? Se você foi novinha para o mundo espiritual, deixou o fofo aqui, você não pense 2 vezes que você estava descendo, ele já estava arrumando outra. Não, descendo que eu digo, o corpo estava descendo. Entendeu? O corpo estava descendo, baixando a cova. E ele já estava ali paquerando quem estava ali mesmo dentro do velório. É muito rápido, não te ilude. Tira a ideia da cabeça, homem, mulher, seja lá o que for, que você é insubstituível, que as coisas não vão funcionar. O nome disso é vaidade e orgulho. Você achar que você é insubstituível. Você é substituível sim. Vão arrumar alguém melhor ou pior, mas que vão arrumar, vão. Então, se preocupa com a tua condição de espírito, te fortalece, aprende, recupera o que tem de recuperar, porque a gente tem realmente encrencas. E assim que possível, peça trabalho. Vamos trabalhar, porque a vida continua. A nossa casa é lá, não é aqui. Aqui nós estamos passando um tempo, isso faz parte da vida da gente. E chegando lá é pedir trabalho. Por quê? Nós já aprendemos que se eu desejo interceder pelos amores que ficaram na terra, um dos primeiros requisitos é que eu tenha o quê?
bônus hora. Mande a pá pra gente. Aprendemos com o André Luiz, né? Mande a pá pra gente. Então vamos trabalhar. É isso. Não é ficar lamentando, tendo chilique. Não, o que é isso? Vamos trabalhar. Eu me recordo uma vez uma senhora assim, muito... Ai, meu filho da terra desencarnado, e ela muito revoltada e não aceitava absolutamente nada da nossa fala. E aí eu perguntei a ela, então tá, aonde você acha que está seu filho? Nos braços de Deus. Muito bem, tem braços melhor do que o de Deus? Poxa, se ela diz que o filho está no braço de Deus, tem braço melhor do que o de Deus? Na cabeça dela. Mas se ela respeita tanto a Deus, para pensar. Então é esse sentimento de posse. Não vamos nos iludir. Vida na terra é temporária. Acabou. Eu posso ir, Carlinha pode ir e não tem idade. A avó da Mita foi 106 anos. E eu tive um irmão com 23 e voltou para a pátria. Então não tem idade. É a qualquer hora. Que maravilha voltar para casa. Que coisa boa poder trabalhar por amor e não em busca do dinheiro. O bônus hora é um incentivo, porque é a nossa condição. A gente só se mexe se tiver um incentivo. Senão a gente não se mexe. Porque o nosso incentivo ainda não é o amor. Infelizmente, a gente ainda precisa. Você quer. Então, trabalhe. A veneranda ficou por amor. 1 milhão de bônus hora. Isso quer dizer que ela já tem 1 milhão de horas trabalhadas. Apesar de que quando trabalha com criança é dobrado. Então ele tem regular quantidade. Possuído de alegria, de júbilo intenso, agradeci, chorando e rindo ao mesmo tempo. Ia, enfim, rever a esposa e os filhos amados. Ah, André. Bela surpresa para nós. Preparemos os nossos corações e que fique a lição para todos nós. Foi bom, gente? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Nós sabemos que a reencarnação se completa aos 7 anos de idade. Se por um acaso ele estivesse na vida intrauterina, ele não teria como se comunicar, a não ser que ele fosse um espírito superior. Porque no processo da vida intrauterina, o espírito está em estado de perturbação, como se ele estivesse morto. Então não há como se comunicar. Ah, tia, mas lá no meu centro espírita, o bebê que estava no processo da reencarnação de fulana se comunicou. Ou o médium fantasiou, ou o médium inventou, ou era um espírito brincalhão. Mas é impossível. Tia, da onde a senhora tirou essa informação? Livro dos Médiuns, capítulo que fala sobre as evocações. Então a gente tem que estudar para poder entender o que é verdade e o que é falso. E você acha que a nossa emoção é algo que fica contido ou é algo que irradia? Irradia. Gente, você já percebeu? Você às vezes vai a um velório e você tá bem, quando chega lá você desaba. Por quê? Você passa a ter contato com a emoção das pessoas que estão ali. Pensa nisso, quando eu falo em sentimento, em emoção, isso não fica contido, eu irradio. A gente esquece que pensamento é vida, que pensamento atua, que pensamento colabora ou pensamento destrói. É por isso que é importante um grupo de afinidade. É por isso que é muito desgastante você estar no grupo que as pessoas pensam o contrário, que torcem o contrário. Não flui o trabalho. Para que o trabalho possa fluir, é necessário que você esteja numa equipe juntos, afinados, todos vibrando pelo mesmo ideal. Isso aqui que nós estamos lendo não é apenas para o mundo espiritual, é também para o mundo material. Vocabulário é de humano, não é de espíritos. A linguagem dos espíritos é pensamento. Enquanto nós não alcançarmos o
ponto da evolução, nós estaremos nesse processo da saudade, da dor e da separação. Quando nós chegarmos ao ponto de não mais necessitarmos reencarnar, aí não haverá mais morte. Aí é o que diz nosso Senhor Jesus, farás parte da eternidade. Então as nossas lições serão outras. As nossas lições ainda são lições envolvidas para a matéria, com a matéria. Lições tão primárias, tão infantis. Nós ainda não estamos sendo convidados a lições espirituais. São lições ainda de aprender a superar, a administrar o que nós chamamos de matéria. Coisas tão simples. Não faça mal a ninguém. Compartilha teu lanche. Não retribua o mal. Faça só o bem. Só isso. E a gente se embanana todo. Com coisa tão básica e tão simples. Porque nós precisamos dormir um sono profundo do esquecimento. Porque o nosso passado quase sempre nos perturba. Quantas vezes a gente tem determinadas atitudes que a gente diz assim: se eu tivesse uma borracha eu queria apagar porque eu queria esquecer. Porque dói lembrar. Então, esse processo da reencarnação, muitos espíritos imploram a reencarnação porque eles necessitam do esquecimento temporário para aliviar a própria consciência. Eles faziam o culto do evangelho no lar. E aí, essa é a grande alegria que nós temos de todos os domingos, às 20 horas, porque eu fazia o evangelho sozinha no meu quarto. Eu sou a única espírita em casa. E aí hoje nós temos a alegria de sermos uma família de 240 irmãos, 260 às vezes, naquele exato momento. Isso eu estou falando de pessoas que estão assistindo online, mas cada um que está assistindo, às vezes tem 2, 3 ou 4 pessoas dentro da sala, porque fazem em família. Fora o grupo que está fazendo pela Rádio Espírita do Paraná, que às vezes nós temos mais de 600 pessoas ouvindo. Todos nós reunidos, realizando o culto do Evangelho no lar. Todos em um só pensamento. Então, quantos lares Jesus atinge de uma vez só, imediatamente no culto do Evangelho no lar? Quantas assistências espirituais são realizadas? Como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Se tem algo que prejudica muito a evolução de um espírito, é as facilidades. Porque a dificuldade, ela nos ensina a ser forte, ela nos ensina a conquistar, ela nos ensina a valorizar, ela nos ensina a viver com um pouco. As facilidades não. Todas as reencarnações são programadas? Não. Volta a repetir. Você foi pro Forrobodó à noite. Pegou um rapazinho lá. A menina estava ovulando. Não usaram o preservativo. Engravidou. Você quer me dizer que isso foi programado pela misericórdia divina? Não. Engravidou porque está subordinado a uma lei natural. Quem vai reencarnar? Os espíritos próximos. São os grupos de afinidade que estão ali próximos. Ainda assim é um bem, porque o papai pega, inclusive as nossas lezeira-baré, para transformar em algo moral. Porque é necessário reencarnar. Gente, por favor, chega no mundo espiritual, aprende com André Luiz. Não vai ter chilique, por misericórdia. Não pede para ver nada, porque tá todo mundo muito bem, obrigado. Tira a ideia da cabeça, homem, mulher, seja lá o que for, que você é insubstituível, que as coisas não vão funcionar. O nome disso é vaidade e orgulho. Você achar que você é insubstituível. Você é substituível sim, vão arrumar alguém melhor ou pior, mas que vão arrumar, vão. Então, se preocupa com a tua condição de espírito, te fortalece, aprende, recupera o que tem de recuperar, porque a gente tem realmente encrencas. E assim que possível, peça trabalho. Vamos trabalhar, porque a vida continua. A nossa casa é lá, não é aqui. Aqui nós estamos passando um tempo, isso faz parte da vida da gente. E chegando lá é pedir trabalho. Por quê? Nós já aprendemos que se eu desejo interceder
pelos amores que ficaram na terra, um dos primeiros requisitos é que eu tenha bônus hora. Então vamos trabalhar. É isso. Não é ficar lamentando, tendo chilique. Não, o que é isso? Então é esse sentimento de posse. Não vamos nos iludir. Vida na terra é temporária. Acabou. E não tem idade. É a qualquer hora. Que maravilha voltar para casa. O nosso incentivo ainda não é o amor. Que coisa boa poder trabalhar por amor e não em busca do dinheiro. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Assim agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossas vidas e a espiritualidade amiga aqui presente que conduziu o nosso trabalho. Graça te damos, Senhor.